Oiê! Hoje eu vou falar com vocês sobre o teste de inglês que é necessário a gente fazer para ingressar no intercâmbio de au pair. Bom, o primeiro passo, eu fiz um teste de inglês online e tive que atingir uma determinada quantidade de pontos para depois fazer a entrevista com a agência, no caso a agência do Brasil. E aí eu vou estar lendo para vocês algumas das minhas perguntas e respostas que eu tive. Eu fiz o meu teste ano passado e algumas das perguntas eu deixei basicamente o que eu falei na entrevista e algumas eu vou pontuar o que eu melhoraria e o que eu colocaria diferente. Bom, primeira pergunta. What characters or skills do you think are most important to have to be a successful au pair? Quais características ou habilidades você acha que são importantes para ser uma au pair bem-sucedida, uma au pair de sucesso? O que eu respondi? I believe responsibility is the most important. I also think it's essential to be kind to the kids. Acredito que a responsabilidade é a mais importante. Também acho essencial ser gentil com as crianças. Eu respondi essa pergunta de forma bem direta. Continuo acreditando que responsabilidade é uma das características mais importantes para esse intercâmbio, então eu não mudaria essa resposta. E o que você pode acrescentar? Porque essa é uma resposta muito pessoal, então você pode colocar que você acha importante. Responsabilidade, gentileza, você pode pontuar que seja o inglês, ser divertida, enfim, a quantidade de experiência que tem com criança é muito pessoal. Acredito que responsabilidade, no geral, pra mim, é a palavrinha-chave. What types of rules do you think you will have living with your host family? Que tipo de regras você acha que terá convivendo com a sua família anfitriã? O que eu respondi? I don't have problems with rules. Eu respondi que eu não tenho problemas com regras. É uma resposta que talvez hoje eu mudaria, porque, de fato, eu não tenho problema com regras, mas eu poderia pontuar, por exemplo, uma regra que eu tive em relação a carro, curfew, que é o horário que a gente tem que voltar para casa. Eu morei com uma host family que o carro tinha que estar em casa meia-noite. Então, talvez é algo que eu não gostaria de ter. Eu poderia pontuar isso nessa resposta. Aqui, como resposta para agência, até que não teve tanto problema. Mas depois, quando você vai conversar com as famílias, você tem que ter muita clareza em relação a isso. Mas para mim tá ok. Então, você, na sua resposta, você pode colocar que depende, talvez, do tipo de regras. Por exemplo, se você pode receber amigos dentro de casa, se é uma coisa importante para você, em relação ao uso do carro, que você vai tentar conversar com o seu host family, o que eles esperam ou não. Regras no geral, o que é importante para você. Mas também eu respondi isso e foi do mesmo jeito. Só para testar o inglês também. You idealize an American family. Describe your ideal host family. Como você idealiza uma família americana? Descreva sua família anfitriã ideal. O que eu respondi? I hope to find a family that is very respectful and patient. Espero encontrar uma família que seja muito respeitosa e paciente. Também não mudaria essa resposta. Acredito que respeito é a base de qualquer relação, então não mudaria isso. E paciência. Paciência eu coloquei porque na minha entrevista eu descrevi um pouquinho mais. Eu coloquei principalmente ter paciência com o meu inglês, paciência com a minha adaptação na nova cultura, com a rotina da família e tudo, porque a gente chega aqui, tudo é novo. Então, até você se adaptar, tem coisas que você vai esquecer, tem coisas que você não vai saber. Então, respeito e paciência pra mim foram a chavinha dessa resposta. Please describe how you imagine your au pair schedule will be like. Descreva como você imagina que será a sua rotina como au pair. O que eu falei. Aqui essa resposta eu melhorei um pouquinho, porque na época eu acredito que eu respondi só, tipo, ajudar as crianças a ir pra escola e todas as atividades que forem relacionadas a eles. Foi uma resposta bem curtinha. Então, o que eu falaria hoje?
I imagine my schedule will include daily routines such as school drop-offs, meal preparation, and fun activities after school, balancing responsibilities with playtime. Imagino que minha rotina incluirá atividades diárias, como levar as crianças para a escola, preparar refeições e fazer atividades divertidas após a escola, equilibrando responsabilidades com tempo de brincadeira. Essa resposta para mim é ok, é o que eu falaria hoje, então não mudaria muita coisa. Vai do que você espera também, do que você acha que você vai fazer com a família para a qual você vai trabalhar. If you are at the park and your child is swinging and falls, what would you do? Se você estiver no parque e a criança estiver no balanço e cair, o que você faria? Essa pergunta também foi outra que eu respondi de forma bem curta. Na minha primeira resposta, eu respondi que eu checaria se a criança estivesse bem e se caso ela estivesse machucada, eu ligaria para emergência. Mas bem quadradinho no inglês, então aqui eu melhorei um pouquinho. If a child falls at the park, I would quickly check to see if they are okay, offer comfort and encourage them to express how they feel. If they are hurt, I will call 911 and the parents. Se uma criança cair no parque, eu rapidamente verificaria se ela está bem, ofereceria conforto e incentivaria a criança a expressar como se sente. Se ela estiver machucada, chamarei o 911 e os pais, que é o número de emergência. Nessa resposta, é importante você pontuar esse número da emergência, porque eles querem saber também se você tem conhecimento disso, então é importante que você pontue isso. E uma coisa que eu vou depois falar em outro momento é que isso é uma questão também que tem que ser discutida com os pais quando você tá fazendo entrevista com as host families, porque eu conversei com uma host mom que ela falou pra mim que caso as crianças se machucassem e eu achasse que seria algo sério, para não ligar imediatamente para emergência e sim ligar para ela primeiramente, porque ela ia decidir se realmente era uma situação de ir para o hospital ou não. Então, acredito que para a agência é uma resposta ok essa daqui, mas quando você estiver falando com as famílias, é sempre importante entrar nesse assunto também. What would you do if you were at the host family's home and you do not agree with your day lifestyle? O que você faria se estivesse na casa da família anfitriã e não concordasse com seu estilo de vida? Acontece. I will talk with them first and then explain how I feel. Eu conversaria com eles primeiro e explicaria como me sinto. E aí tem uma segunda pergunta aqui que eu já vou ler para pontuar minha opinião. How would you handle a disagreement with your host family? Como você lidaria com o desentendimento com sua família anfitriã? I will discuss my concerns respectfully, listen to their perspective, and work towards finding a solution together. If necessary, I would ask my area director to help me too. Eu discutiria minhas preocupações de forma respeitosa, ouviria a opinião deles e trabalharia para encontrar uma solução de forma conjunta e, se necessário, pediria ajuda da minha LCC. Então, nessas duas perguntas, eles querem saber, por exemplo, se você tiver um desentendimento com a família, ou se você não estiver gostando do estilo de vida que eles têm e por acaso é muito diferente para você, como que você lida com isso? Eu acredito que o primeiro ponto é conversar com a família, se é algo que você vê que pode ser melhorado, que pode ser mudado. E aí, quando você tá aqui, você tem uma situação que você já conversou com a família, o que você pode fazer também, se não deu certo sua conversa? Você pode contatar a sua LCC, que é responsável por você aqui, para te ajudar e ver se ela consegue agendar uma reunião com você e com sua família. E é importante que a sua LCC esteja ciente do que está acontecendo, se às vezes é um problema um pouco mais sério para você. E aí, se caso não der certo, o terceiro passo, você entra no Mirror Match, que aí você muda de família se aquela família não estiver de acordo com você. Mas para essa resposta para a agência, eu acredito que você falar que conversaria com eles é o suficiente. Não precisa estender muito, meu ponto de vista. Se você quiser conversar o máximo possível, explicar o máximo possível, aí vai da sua opinião.
If two young children are fighting over a toy, how would you handle the situation? Se duas crianças pequenas estiverem brigando por um brinquedo, como você lidaria com a situação? If two children are fighting over a toy, I would intervene gently, encourage them, use their words, and suggest taking turns or finding a different toy to play with. Se duas crianças pequenas estiverem brigando por um brinquedo, eu interviria gentilmente, as incentivaria a usar as palavras e sugeriria que alternassem e encontrassem um brinquedo diferente para brincar. Isso foi o que eu respondi na época também. Não mudaria muito isso, é o que geralmente a forma como a gente lida com eles. Primeiro você vai conversar, vai encorajar eles a usarem as palavras, porque tem criança que só vai chorar. Então, não mudaria essa resposta também, mas se você quiser expressar da sua forma, como você lida com as situações também, é muito legal. Isso é uma pergunta que a agência faz, mas são coisas que nas entrevistas com as host families também os pais vão te perguntar como você lida com as situações. Então é importante você pensar como que você consegue responder isso em inglês. What would you do if one of the children took off their seatbelt? O que você faria se uma das crianças tirasse o cinto de segurança? I would immediately pull over in a safe area, calmly explain the importance of wearing a seatbelt and make sure they will understand why it's essential for their safety. Eu pararia o carro numa área de segurança, explicaria para as crianças a importância de usar o cinto e teria certeza de que eles entenderam isso. Essa é uma pergunta para ver como que você consegue lidar com situações um pouquinho mais de emergência, enfim. E voltando novamente, é uma situação que pode, de repente, os pais puxarem um assunto com você sobre como que você lida, enfim. Então, você pode pontuar se você quiser que você manteria a calma, é uma coisa importante, a gente manter a calma nesse tipo de situação. Então, essa resposta pra mim também tá ok, não mudaria muita coisa. If you feel homesick, what do you do to make yourself feel at home in the United States? Se você sentir saudade de casa, o que você vai fazer para se sentir confortável aqui? If I feel homesick, I would reach out to family and friends through video calls. I would also immerse myself in my new environment with new people and engage in local activities to help feel more at home. Se eu sentir saudade de casa, entraria em contato com a minha família e amigos por meio de chamada de vídeo e também tentaria interagir mais com o meu novo ambiente, conhecer novas pessoas e participar das atividades aqui. Também acho que essa é uma resposta ok, é o que eu geralmente faço, sempre falar com a família, enfim, e tentar criar conexões aqui, coisas que eu gosto aqui. Acho que essa resposta é legal também. What challenges do you think you face as an au pair and how you handle them? Que desafios você acha que você vai enfrentar como au pair e como que você vai lidar com isso? I think the language will be challenging initially, but I plan to practice English daily, engage with the kids, and possibly take a language class to improve my skills. Acredito que o inglês será um desafio no início e pretendo praticar o inglês diariamente, interagir com as crianças e possivelmente fazer um curso de idiomas para melhorar as minhas habilidades. Aqui eu pontuei só o inglês, que eu acreditava que seria o meu maior desafio. Você pode pontuar a cultura no geral, o fato de você morar com outras pessoas, a alimentação, se para você é algo que é muito diferente, que é importante. Enfim, o que você acha que vai ser mais difícil para você e como que você já pensou que você vai lidar com essa situação quando você estiver aqui. A minha última pergunta foi: Would you allow me to take care of your child? Você permitiria eu cuidar dos seus filhos? No caso, o entrevistador perguntou pra mim isso. Se no caso eu tivesse filhos. Eu respondi: Sure, if I need help with that. Claro, se eu precisasse de ajuda com isso. Então aqui acredito que com essa pergunta eles querem saber mais ou menos a sua opinião sobre o fato de você estar cuidando da vida de alguém, do filho de alguém, e como você lidaria com isso se fosse você. Pra mim, Thalissa, eu deixaria assim se fosse uma pessoa que eu sentisse confiança
Então, eu respondi isso. Vai da sua opinião também. Resumidamente, essa foi a minha entrevista com a agência do intercâmbio, algumas das minhas perguntas e respostas. Espero que ajudem vocês no seu processo. Como eu já tô aqui agora, eu entendo um pouquinho melhor das perguntas e o que eles esperavam de mim nas respostas. Teve respostas que eu sei que eu respondi nada a ver na época e falei errado também algumas coisas, então não precisa se cobrar muito em relação ao inglês. É lógico que você tem que ter de um nível intermediário para o avançado, mas também não se cobre muito. E estude as perguntas, as respostas, veja o que faz sentido para você e vai dar tudo certo. Um beijo!